Embora possa ser apenas uma má reputação, as cobras são meio assustadoras. Elas são todas ondulantes e traiçoeiras e já são aterrorizantes por si mesmas, mas ficam ainda mais assustadoras quando são enormes. Se você tem fobia, talvez seja melhor fechar os olhos. Estas são as 20 maiores cobras do mundo já descobertas. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. A cascavel de diamante oriental. Iniciando com os Estados Unidos, vamos dar uma olhada na cascavel de diamante oriental, que você já pode adivinhar. É bastante perigosa, mas também enorme. Tão grande que é a maior e mais pesada cobra venenosa da América. Uma distinção muito importante, pois isso significa que essa cobra pode e vai te matar se tiver a chance. Apesar de ter apenas 2,4 metros de comprimento, é uma cobra que tem veneno suficiente para matar um ser humano, e ela vai te avisar que está por perto com seu famoso chocalho. Especificamente, o veneno que ela possui vai atacar suas células sanguíneas e tecidos, matando-os ou fazendo-os apodrecer, o que, obviamente, seria péssimo em todos os aspectos que importam. Se você está procurando uma boa notícia, existe uma, principalmente porque, devido à sua natureza bem conhecida e ao seu veneno, existe um antídoto facilmente disponível. Então, contanto que você chegue ao hospital a tempo, provavelmente ficará bem. Número 2. A cobra índigo oriental, que chega a quase 3 metros de comprimento. A cobra índigo oriental é grande, mas não venenosa, e vive na Geórgia, o estado, não o país. Na verdade, é a espécie de cobra mais longa nativa dos Estados Unidos, o que é, honestamente, bastante surpreendente. Mas poderia-se argumentar que os habitats dos Estados Unidos não são exatamente tão exuberantes quanto os de lugares como a floresta amazônica, a África e assim por diante. Ainda assim, ela é um pouco rabugenta. Não. E embora não tenha um habitat específico que a faça crescer em tamanhos insanos, é conhecida por conseguir viver em vários tipos de lugares. Isso inclui pântanos, clareiras secas, fundos de riachos, campos de cana, arbustos e terrenos altos com solos arenosos bem drenados. Então, ela não é exatamente exigente quanto a um lugar específico. Simplesmente gosta de viver onde quer que possa. Mas o que está errado com essa cobra é que ela é afetada pelos seus coabitantes, os humanos, principalmente porque as pessoas destruíram muitos de seus habitats e, assim, ela é uma espécie ameaçada em termos de número de população. Número 3. Anaconda da Amazônia. Agora você provavelmente conhece a expressão encontrar algo em seu habitat natural, significando que você a encontra em uma posição ou lugar onde ela está verdadeiramente em harmonia com a natureza e, portanto, não deve ser perturbada. Bem, para algumas pessoas no Peru, do lado delas da floresta amazônica, que atravessa vários países, espero que você saiba disso, encontraram uma enorme anaconda de 5 metros fazendo exatamente isso, sendo uma com a natureza. Bem, as pessoas de uma pequena vila estavam indo ao rio e logo na beira da água estava uma anaconda que estava aparentemente cochilando. Aparentemente a anaconda tinha acabado de comer um animal e decidiu tirar uma soneca, um impulso que todos nós podemos entender e reconhecer como sendo lógico. Naturalmente, as pessoas pegaram a cobra e tiraram fotos com ela, principalmente porque eles nunca tinham visto uma anaconda tão grande antes. Número 4. Ataque de Piton. Agora tenho certeza de que muitos de vocês vieram aqui não apenas para ouvir sobre cobras e seus tamanhos, mas também sobre seu potencial mortal. Continuando com a tendência de falar sobre pitons grandes, e não estou me referindo aos músculos dos meus braços. Falarei sobre um homem da Flórida, mas não aquele homem da Flórida, que se viu literalmente nas garras de uma piton de 5,5 metros que estava tentando capturar. Veja, na Flórida, as pitons são uma espécie invasora, então o governo permite que as pessoas as caçam para se livrar delas, embora isso não esteja ajudando muito. Para 2 homens, não só pegaram uma piton de 5,5 metros, como também conseguiram realmente despelá-la para lucro. Isso, claro, não antes de tentar trazê-la para a estrada de terra próxima, e quando o fizeram, a cobra decidiu lutar de volta, enrolando-se em um deles. Obviamente o homem se livrou, mas não sem antes ter uma história que cimenta ainda mais o recorde da cobra que eles pegaram e quase morreram. Número 5.
Piton no campo. Uma das razões pelas quais as pessoas têm tanto medo de cobras é que elas podem literalmente sair de qualquer lugar ou estar em qualquer lugar sem que você perceba. Por isso, muitos ataques de mordida de cobra acontecem porque as pessoas não estão sendo agressivas com as cobras, mas simplesmente não sabiam que elas estavam lá antes de pisar no lugar errado. Agora, imagine que você trabalha em um campo de cana-de-açúcar e, enquanto está lá, encontra uma piton de 5 metros de comprimento. Eu provavelmente nunca mais entraria naquele campo, mas há algumas coisas que você precisa saber. Primeiramente, a cobra foi encontrada em um poço de perfuração e aparentemente tinha acabado de se livrar de um cachorro que foi enviado para caçá-la. Em segundo lugar, depois de encontrarem a cobra, o primeiro instinto das pessoas foi tirar selfies com ela. Isso mesmo, as pessoas são assim de tão burras. Mas, sim, depois de chamar as autoridades, a piton foi finalmente resgatada. Número 6. Armadilha para cobras. Armadilhas são algo que usamos para pegar todo tipo de animal, como ratos, guaxinins e até cobras. Mas geralmente as armadilhas para cobras que colocamos são para cobras pequenas, sabe? Aquelas que você pode soltar facilmente de volta na natureza, mas não quer que fiquem na sua casa ao mesmo tempo. Agora, entre neste vídeo, onde vemos uma anaconda bem grande saindo da água encontra-se em uma armadilha, uma da qual tenta desesperadamente sair por razões compreensíveis. No entanto, há algumas reviravoltas nessa história. A primeira delas é porque a armadilha estava lá em primeiro lugar. Aparentemente, um morador notou que uma parte de suas aves estava sendo levada, então acharam que uma cobra estava envolvida e aparentemente estavam certos. Mas aqui está o detalhe. O vídeo, foi alterado. Não no sentido de que a cobra nunca esteve lá, mas sim para fazer essa anaconda parecer muito maior do que realmente era. Número 8. O Bushmaster. A mordida da cobra. Bushmaster não é algo com o que se deva brincar, pois ela tem uma das mordidas mais mortais do mundo, tanto que se diz que tem uma taxa de mortalidade altíssima, mesmo se você for tratado a tempo. Só pense nisso, uma cobra tão mortal que, mesmo recebendo tratamento, você ainda provavelmente morrerá. Isso é aterrador. Também não ajuda o fato de que, como outras espécies que mencionei, o Bushmaster tem uma velocidade de ataque rápida, junto com grandes quantidades de veneno, o que ajuda a garantir que seus inimigos morram bem rápido. E se você quiser ouvir algo ainda mais assustador do que tudo isso, o Bushmaster é o tipo de cobra que gosta de caçar à noite e usa sensores de calor especiais na cabeça para detectar presas. Então, encontrá-la antes que ela ataque é algo difícil, mesmo com ela tendo cerca de 3,5 metros de comprimento em média. Número 9. A anaconda de 10 metros. Na maior parte, as espécies de cobras do mundo têm seu comprimento determinado pela média das suas espécies ou pelos indivíduos que foram medidos de fato por cientistas, o que faz com que certas espécies surpreendam quando aparecem em tamanhos gigantescos, além do que as pessoas acham que elas são capazes, como aconteceu com uma certa anaconda encontrada no Brasil. Mas isso não foi o enredo de um filme. Algo sobre uma anaconda gigante que estava matando pessoas. Qual era o nome daquele filme? Enfim, no Brasil, uma anaconda de 10 metros foi encontrada, mas não da maneira típica que você imaginaria. Aparentemente, estavam fazendo algum trabalho em uma caverna e uma explosão precisava ocorrer. E quando entraram lá depois que a explosão foi realizada, encontraram a enorme cobra. Que entrada explosiva! O mais importante, porém, é que o corpo da anaconda tinha mais de 90 centímetros de diâmetro. Há muita controvérsia sobre essa descoberta, não sendo a menor delas a suposta necessidade de matá-la, mas pelo menos serve para mostrar o quão grandes certas cobras podem crescer. Número 10. Cobra-mulga. A cobra-mulga também é conhecida como a cobra marrom-rei e é uma serpente da qual você provavelmente já ouviu falar por um motivo ou outro. Essas cobras, em média, atingem cerca de 3 metros de comprimento, o que obviamente não é o maior comprimento de cobra que você já viu, mas o diferencial aqui é que a mulga é uma cobra bastante robusta. Elas são conhecidas por ter uma cabeça grande e um corpo grande o suficiente para fazer o que é necessário para sobreviver, que é absolutamente o que as cobras adoram fazer. Não surpreendentemente, uma das coisas que torna a mulga especial é que ela é, de fato, uma cobra venenosa, embora com um veneno que não seja o mais potente.
Mas, assim como a cobra-rei, o que ela falta em potência real, ela compensa sendo capaz de liberar uma quantidade tão grande que é conhecida por ter a capacidade de paralisar a presa, criar coágulos sanguíneos e muito mais. Ah, e realmente dói ser picado por ela, obviamente. Número 11. Cobra real. Até agora, eu te mostrei muitas cobras das quais você deve ficar atento por causa do poder de matar delas. No entanto, quando se trata da infame cobra real, é uma cobra que você realmente deve temer. E por todas as razões certas, ou neste caso, as erradas. Primeiro e mais importante, essa é uma cobra grande, o que deve ser óbvio porque está nesta lista. Uma cobra real média pode atingir 3,6 metros de comprimento, mas no seu máximo pode alcançar até 5,5 metros. Isso é ruim para você porque elas usam esse comprimento para literalmente te encarar e depois te encher de veneno. Como você provavelmente já sabe, a cobra real é uma das cobras mais venenosas do mundo, mas com uma reviravolta ou duas. Veja, porque o veneno dela não é o mais mortal por aí, mas o que ela perde em potência compensa na quantidade, sendo capaz de entregar uma grande dose de veneno de uma vez só. Disse que uma única mordida da cobra real é suficiente para matar 20 pessoas de uma vez, ou até matar um grande elefante. De qualquer forma, isso me assusta. Número 12. Python indiano, Índia. Acredite ou não, a Índia é realmente um lugar muito popular para cobras, provavelmente por causa do terreno que existe lá. O problema, no entanto, é que muitas delas não são exatamente as cobras mais amigáveis. Um ótimo exemplo disso é a Python indiana, uma cobra que pode chegar a mais de 6 metros de comprimento em alguns casos, embora 3,5 a 4,5 metros seja o tamanho médio dessas cobras. Elas têm uma maneira bastante inteligente de pegar sua comida, pois preferem ser predadores de emboscada. O que elas fazem é se enrolar sobre galhos, como se estivesse me abraçando, olha como ela protege o rosto, e então esperam a comida chegar até elas. O animal não vai olhar para cima para ver a Python até que seja tarde demais, e aí você sabe o que acontece. Demonstrando ainda mais sua inteligência, a Python indiana sabe como usar o ambiente a seu favor, tanto que vive em áreas que oferecem cobertura fácil ou rotas de fuga, incluindo proximidade com a água. Não é a cobra mais mortal da Índia, mas é uma que você definitivamente vai querer ficar de olho, se por nenhuma outra razão, pelo seu tamanho. Número 13. A jiboia. Agora, uma das cobras grandes mais conhecidas e populares do mundo, a jiboia. Uma cobra tão popular que é usada em shows, e sim, as pessoas também tentam adotá-las como animais de estimação, especialmente desde que foi comprovado que essas cobras atacam pessoas. Você tem que se perguntar o motivo. Não é tão comum, mas de uma maneira divertida, os humanos estão dispostos a usá-los tanto como um meio de dissuasão quanto como terminadores. No caso de ratos, e se você está confuso, bem, a sucuri está mais do que disposta a comer um rato. Então, na América do Sul, se uma casa é infestada por ratos, os humanos trazem uma sucuri e deixam a natureza seguir seu curso. Isso é nojento? Bem, talvez, mas você tem que trabalhar com o que tem, certo? E aparentemente muitas pessoas têm acesso a sucuris, então não vou fazer julgamentos. Uma das coisas que as pessoas realmente gostam sobre essa cobra é que elas podem ter várias cores, dependendo dos ambientes e habitats em que vivem. Então elas realmente vêm em uma infinidade de aparências enquanto tentam se camuflar e observar seus arredores. A sucuri usa tanto sua língua quanto seus olhos especialmente fortes para fazer isso. Uma cobra bastante capaz, como você pode ver. Número 14. A Python real africana. Embora não seja a cobra maior do continente, a Python real africana é, sem dúvida, a mais longa cobra da região. Enquanto a mamba negra pode chegar a 4 metros, a Python real africana pode atingir até 7,5 metros de comprimento. Essa é uma cobra grande e, assim como a mamba, a Python real africana tem uma personalidade bem curiosa. Ela tende a viver uma vida bastante solitária, diferente das cobras que adoram viver em buracos, como as víboras, e também não tem medo de ir à terra, à água ou até subir em árvores para se sustentar. Ela é muito capaz de fazer essas 3 coisas, mostrando que sabe usar bem seu corpo. Além de seu tamanho, ela está disposta a atacar animais grandes como macacos, morcegos frutíferos, lagartos monitor, crocodilos, galinhas, cães e cabras.
Se você está se perguntando se a piton real africana é tão mortal quanto a mamba negra, na verdade, não é, pelo menos não no sentido do veneno. Digo isso porque as pitons real africanas não são venenosas, mas não confunda isso com fraqueza, porque essas cobras ainda vão te morder e usar seu corpo para te apertar até a morte. Número 15. A mamba negra. Focando nessa cobra, ela não é apenas grande, mas também uma daquelas com as quais você nunca vai querer mexer por causa do que pode fazer com você. E não estou brincando, porque você realmente não quer mexer com essa cobra. Ela é encontrada na África, e sua lenda lá supera até alguns dos outros grandes predadores da região de formas surpreendentes. Não só a cobra pode atingir até 4 metros de comprimento, como também é extremamente venenosa. Alguns chegam a chamá-la de uma das, se não a mais, mortal das cobras do mundo. Em termos de personalidade, ela é um pouco um oxímoro, o que é bem diferente de um idiota comum que você pode encontrar na vida, porque a maior parte do tempo é uma cobra tímida, o que pode parecer estranho. Mas a mamba negra não gosta de ser encurralada ou até abordada às vezes. E quando sente o menor sinal de ameaça, ela se ergue e ataca com uma rapidez que realmente não pode ser descrita. Quanto ao veneno, é totalmente mortal. A morte será lenta. Dizem que você tem cerca de 30 minutos antes que ela te leve, e vai ser doloroso enquanto isso acontece. Não menos doloroso, porque você perderá a visão lentamente, entre muitas outras falências do seu corpo. Número 16. Titanoboa. Durante boa parte da minha lista, vou falar sobre o mundo moderno, porque há muitas cobras na Terra hoje em dia que fazem a gente tremer só de pensar. No entanto, se você quiser voltar e olhar para as cobras da época antiga, existem algumas que fazem você ficar feliz por não terem vivido naquela época, e por você não ter vivido lá também. A primeira delas é a lendária Titanoboa. Essa cobra foi descoberta por acidente durante uma escavação arqueológica e, à medida que mais ossos e pedaços da cobra foram encontrados, logo se percebeu que não era apenas uma cobra, mas, na verdade, um monstro. Estou falando de uma cobra que aparentemente tinha 15 metros de comprimento e poderia pesar até 1.100 quilos, ou seja, 5 vezes o peso da anaconda verde. E se você está se perguntando como eles sabem de tudo isso, é por causa dos restos que foram encontrados. Isso foi o suficiente para eles detalharem de várias maneiras, incluindo suas dimensões. Esse era um predador de topo do mundo antigo, durante o período em que viveu, e muitos acreditam que surgiu há cerca de 60 até 58 milhões de anos. Disse que esse ser até sobreviveu a um evento de extinção em massa que teria dizimado grande parte da vida na Terra na época. Felizmente, não está mais por aqui, mas consegue imaginar como seria se estivesse? Número 17. Pitons birmanesas. Agora, se você perceber, estou falando sobre muitas pitons, então você vai ter que se acostumar com isso, porque as pitons, no geral, são conhecidas por serem bastante grandes. E outro ótimo exemplo disso é a piton birmanesa. Mas o detalhe aqui, apesar de seu tamanho, é que ela é conhecida por ser bastante dócil, mesmo quando é enorme em sua vida. Tanto que há pessoas que ficam mais do que felizes em ter uma piton birmanesa como pet, o que adiciona outro exemplo à lista de como os humanos ainda estão vivos. Especialmente porque, enquanto as pessoas acham que ter uma piton birmanesa como pet é uma boa ideia, na verdade não é, nem um pouco. Especialmente porque elas podem ser difíceis de cuidar e, se você não cuidar delas corretamente, elas podem atacar você. Natural da região do Sudeste Asiático, a piton birmanesa pode atingir até 7 metros de comprimento e pesar cerca de 90 quilos, ou seja, um pouco maior do que os animais de estimação que você deve ter, que não são animais de fazenda. Um fato curioso sobre essa cobra é que o seu tamanho, na verdade, dita o seu habitat. Quando são jovens e não têm tanto peso corporal, tendem a viver nas árvores, mas, quando ganham volume, precisam viver no solo. E elas podem ficar na água por até 30 minutos, mostrando que realmente têm um grande alcance. Número 18. Piton ametista. Voltando ao mundo das cobras reais, temos uma espécie chamada piton ametista, que não é muito conhecida, mas você deveria conhecer, porque é uma cobra grande e poderia muito facilmente ser considerada a terceira mais longa, pois, em seu comprimento máximo, disse que essa cobra pode atingir até 8,5 metros, o que a torna uma cobra realmente grande.
O problema, porém, é que, ao contrário das cobras anteriores nesta lista, ela não tem a largura suficiente para ser considerada uma cobra verdadeiramente apical. Elas são conhecidas por serem criaturas bastante esguias e, como resultado, podem comer apenas certos tipos de coisas. A piton e a anaconda, mencionadas anteriormente, podiam facilmente comer presas grandes, incluindo humanos, mas com essa piton, o mesmo não pode ser dito. Agora, se você está se perguntando por que essa cobra é chamada assim, é por causa das suas escamas. Elas têm um tom azul e roxo, permitindo que brilhem à luz, como uma gema de ametista. Portanto, o nome realmente combina. No entanto, se você está curioso sobre por que nunca viu uma dessas antes, é porque ela vive principalmente na Indonésia, Papua Nova Guiné, Austrália e nas Filipinas. Ainda assim, mesmo com seus supostos defeitos, você deve, sem dúvida, respeitar a cobra, mesmo que seja apenas pelo fato de que ela é muito maior do que você. Número 19. Piton reticulada. A anaconda verde é uma cobra grande, mas não é a mais longa. Essa honra vai para a piton reticulada. Se você fosse definir a maior cobra do mundo pelo seu comprimento de ponta a ponta, essa espécie seria a que você estaria falando, pois é a cobra que detém o recorde de ser a mais longa do mundo. Embora os números variem de cobra para cobra, já houve pitons reticuladas que atingiram 10 metros de comprimento. Isso é mais de 5 vezes o tamanho de um ser humano médio, o que significa que essa cobra tem comprimento de sobra. Da mesma forma, embora não sejam tão volumosas quanto a anaconda verde, elas ainda pesam cerca de 136 quilos, o que as torna muito perigosas. Ela é uma grande cobra, pessoal. Mas o quão perigosa, você pode se perguntar? Bem, a piton reticulada tem muitas histórias associadas a ela que com certeza vão te assustar. E não menos importante, uma delas é que na Indonésia, na mesma cidade, 2 pessoas foram engolidas inteiras por uma piton reticulada, sem piada e sem mentira. Essas são cobras que não têm exatamente medo de comer humanos se a oportunidade surgir. E há várias ironias quando se trata dessa cobra também, como o fato de ser uma cobra conhecida por ser muito agressiva, mas quando está em zoológicos, elas podem ser bem tranquilas com as pessoas. Além disso, devido ao seu comprimento, essa cobra é caçada por sua pele, mas mesmo assim, os números da população continuam estáveis. Número 20. Anaconda verde. Agora, quero deixar claro que esta cobra pode ser um pouco confusa. Veja bem, essa espécie sem dúvida faz parte das maiores do mundo. A pegadinha aqui, no entanto, é que qual delas é maior depende da sua definição particular de maior. Por exemplo, terminei minha lista com a lendária anaconda verde, que detém o recorde de ser a maior cobra do mundo por causa de sua largura literal. E sim, estou falando de uma cobra que tem muito peso. Ela não é a mais longa de ponta a ponta, mas não faça piadas sobre seu tamanho, porque seu peso é parte do que a torna tão aterrorizante. Veja, ela pesa o dobro da próxima cobra na minha lista e seu comprimento também não é para ser desprezado. Se ela pode chegar a quase 9 metros de comprimento e pesar cerca de 250 quilos, então imagine olhar para isso na natureza e não tremer na base ou pensar em uma evacuação de emergência. Outra coisa que pode te confundir é que não são as cobras machos que atingem esse tamanho, mas sim as fêmeas. Então estamos falando de cobras fêmeas grandes, o que torna tudo ainda mais horrível. Só de imaginar os ovos que elas botam, já estou com calafrios. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!